sou boa nesse aplicativo. Bem, vamos dar início. Consegui ativar aí. Vê só. Hoje a gente vai falar de primeiros socorros e eu queria iniciar primeiro falando a diferença entre primeiros socorros, suporte básico à vida e atendimento pré-hospitalar. Até para que futuramente, se você for fazer outros cursos, você possa identificar, porque às vezes a gente troca a nomenclatura. Eu fiz até algumas anotações. Pronto. Eu fiz até algumas anotações para que pudesse ficar claro para a gente. De início, eu queria que você reconhecesse primeiros socorros não como os primeiros atendimentos médicos, mas sim o primeiro atendimento que vai dar ao paciente a chance de sobrevida e que pode ali evitar a morte e a morbidade. Quando a gente fala em primeiros socorros dentro de um paciente vítima de engasgo, aquela manobra de Heimlich, de virar o paciente, de virar e ficar por trás e comprimir o diafragma e o estômago para que ele bote para fora o objeto ou o líquido que está ali obstruindo as vias aéreas. Esse primeiro movimento, se ele fosse ensinado nas escolas, colocado aí como primeiros socorros, trazendo, não necessariamente é um atendimento que precisa que o médico faça. Então, nesse ponto seria isso. Primeiros socorros é um atendimento prestado às vítimas que têm risco à vida, tá? Ou então, morbidade, dependendo daquele acidente, se a gente fizer um primeiro atendimento ali de qualidade, a gente possa evitar a amputação de membro, por exemplo, possa evitar que esse paciente se encaminhe para um infarto. E aí, é dessa maneira que a gente começa vendo os primeiros socorros. É o primeiro atendimento que vai dar suporte à vida daquele paciente, não necessariamente tendo que ser realizado por um profissional de saúde. Pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, mas pode ser um professor, pode ser um mecânico, pode ser qualquer pessoa que faça aquele atendimento. Então, esse é um conceito básico para que a gente possa dar início realmente ao curso. Aí, ó, eu vou só diminuir aqui a minha telinha, a câmera, porque eu fico olhando. Eu fico olhando para fora aqui. Mas é bom, é bom. Olha, qualquer coisa, qualquer dúvida, você fala, aí eu abro a tela e a gente se vê de novo. Certo. Traz aí primeiros socorros em crianças, já que a gente vai aí primeiro abordar esse tema, porque em criança o atendimento é um pouco diferenciado, apesar da anatomia ser a mesma, a fisiologia é diferente. Eu coloquei um pouquinho do meu currículo aí embaixo, depois eu envio tudo, aí você pode conferir. Eu já conheço teu currículo. Mas vamos lá. Deixa eu lhe dizer, foi a Alan que me enviou. Quem que enviou? Alan Carlos. Sabe quem é? Não. Me enviou pedindo emprego para você. Ave Maria! Tá vendo? Que coisa tão boa! Bom. Já conheceu o currículo, viu? Que bom. Eu fico feliz. Tá certo. Então, primeiros socorros, aí a gente tem um textinho de introdução, que é realmente isso. Uma situação de emergência, ela nunca está prevista, a gente nunca espera. Então, à medida que a gente pode estar em um almoço em família, pode estar na nossa casa, ou então pode estar no nosso ambiente de trabalho, e nos depararmos com uma situação de emergência. Significa que uma situação de emergência só é uma situação que leve risco à vida. Eu só vou poder prestar primeiros socorros se eu tiver um acidente de carro,
É só nesse momento que eu vou pensar. Aí, não. Quando a gente fala de crianças, a gente precisa ficar atento a situações pequenas. Uma queda da cama, caiu da cama, vomitou, a gente não deu tanta atenção. Só fica com aquela pergunta, né, que todo mundo fala, não deixa a criança dormir, não deixa a criança dormir. Mas por quê? E aí, a gente tem as situações de urgência e de emergência, não escolhe nem data, nem hora, nem local, nem pessoa. Daí a importância de se estar preparado para essas situações. A falta de conhecimento da população acarreta inúmeros problemas frente às vítimas em situações de emergência. Por exemplo, que a gente estava falando ali do engasgo. 2 minutos sem oxigênio no cérebro, a gente já tem aí danos cerebrais que podem levar à atrofia de alguns membros, à perca de movimentos de alguns membros, danificar algumas funções. Com 4 minutos, a gente pode perder aí a consciência e não conseguir mais trazer esse paciente de volta à vida. E daqui que o bombeiro chegue, ou então daqui que o socorrista chegue na tua casa para te socorrer, ele não vai chegar em 2 minutos. Às vezes acontece a situação de engasgo e a gente não consegue nem entrar em contato. Por isso a importância de ensinar os filhos, de ensinar o marido, a mãe, a vizinha. Verdade. Para que todos possam tomar uma atitude diante daquele momento, tá? Algumas situações de perigo podem pôr em risco a integridade física do indivíduo, trazendo risco à morte, principalmente para os que formam grupos de risco, como crianças e idosos. E não passou o slide. Aí, hoje a gente tem alguns temas aqui que eu pretendo trabalhar com você, para que a gente tire as nossas dúvidas. Como o nosso tema é criança, a gente colocou reações pós-vacina dentro desse tema. Porque o que acontece? As recomendações de algumas técnicas de enfermagem que trabalham em sala de vacina há muitos anos é que dê antes de levar para a vacina o antitérmico, o dipirona ou paracetamol. E o que acontece? Às vezes, essa criança, ela tem uma hipotermia medicamentosa. Fez dipirona ou então fez paracetamol sem a necessidade, acaba baixando demais a temperatura do corpo. Porque toda medicação, toda droga tem seus efeitos positivos e seus efeitos adversos. O dipirona é excelente, administrado da maneira correta. Aí nós incluímos desmaio e convulsão, são algumas emergências clínicas que atormentam aí as mães e as pessoas leigas, e principalmente também os profissionais de saúde. Às vezes a gente se desespera quando vê uma crise convulsiva, por exemplo, ou então uma situação de desmaio, às vezes não sabe que providência tomar ali de imediato. Situações de intoxicação por ingestão de substâncias. No caso de criança, produto de limpeza guardado de maneira inadequada, pode ser que elas entrem em contato. Hemorragias, luxação e fraturas, queimaduras e afogamento. Esses são os nossos principais temas. A gente não está engessada só nesses temas, nós temos mais 2 slides diferentes dessa aula que eu pretendo abordar aqui, só para relembrar e atualizar também. Aqui a gente não está falando de animais peçonhentos, mas nós temos, na situação das crianças, os escorpiões que podem levar a óbito, e é uma situação que a gente precisa atentar, porque ninguém nunca tem medo do escorpião, só sabe que a picada dói muito. Mas em crianças menores de 10 anos pode levar ao óbito. E é necessário
Sim, e com ela ao serviço de urgência e emergência para fazer o soro. Vamos ver? Nunca fazem, né, Noela, esse soro por aqui. A gente tem no regional soro anti-escorpiônico, mas só é utilizado em crianças. Adultos, em adulto ou idoso, é feito apenas o bloqueio. Eu não sabia, porque assim, eu trabalho em Tupanatinga. 2 minutinhos, viu? Certo? Ô, meu querido. Oi. Abra aqui e deixe de zoada. Abra aqui. Vou lhe dar a roupa. Abra aqui, menino. Eu vou abrir. Eu vou. Sim, nós temos situações lá no hospital. Tu trabalha onde? Tupanatinga. Uhum. Que chega crianças com picada de escorpião. Infelizmente, a coordenadora lá de epidemiologia é uma técnica de enfermagem. E eu não vejo muito ela assim ter noção tanto sobre esses dados epidemiológicos, essas coisas, e acaba deixando, como é que eu posso dizer, negligenciar essas situações por lá. Então, assim, a criança só é mais tomar uma dexametasona e ir para casa, observação em casa. É o que a gente faz. Até os médicos também, só Dexa e, no mínimo, no máximo, Fernegan. Só para tratar ali a reação local, né? E só local. E eu vejo que, pronto, essa semana mesmo chegou um senhor que disse que tinha recebido uma picada, já era um senhor, não era uma criança, e que o dedo dele estava já feinho, começando a necrosar, com uma reação local muito feia. E o doutor simplesmente, eu só fiz notificar e ele passou uma Dexa e um Fernegan para casa. Talvez, como aí, pelas características que você falou, que tem necrose, talvez não tenha sido nenhum escorpião, talvez tenha sido uma aranha marrom. Mas ele trouxe escorpião. Eles trazem. Eles levam. Minha filha, me trouxeram um morcego. Imagina, um morcego pegou uma criança. Me trouxeram um morcego. Por quê, meu Deus, o morcego? Oh, Jesus! Assim, dentro lá do nosso serviço aqui, nós somos treinados para reconhecer as características. Porque, por exemplo, uma picada de uma jararaca e uma cascavel. Isso. A gente precisa, ou então uma cobra coral. Nem sempre o paciente vai levar. E eu, meu Deus do céu, Deus me livre, se ele jogar a cobra lá, foi essa que caiu do outro lado. As características nos trazem assim a ver realmente as condições daquele animal, o que foi realmente. Porque são situações bem características. O edema que vai subindo, é a jararaca, a questão da coagulação, quando é a cobra coral. Então, assim, são algumas situações que a gente pode reconhecer independente do animal. Em relação às picadas de escorpião, é aquele escorpião amarelo que ele tem um tracinho marrom. Isso. Pronto. Geralmente é o que nós temos aqui na região. Ele é venenoso. Aqui dentro do hospital regional nós temos o soro utilizado. Então, assim, quando a gente tem uma situação que foi uma criança menor de 10 anos, baixo peso, a gente nem cogita levar essa criança mais distante ou então transferir ela para outra cidade. Não, faz a primeira administração aqui e observa os sinais e sintomas. Se aparecer nefropatia, nefropatia, a gente notar ali a coloração da urina diferenciada, aí é que a gente transfere para um serviço que possa atender os outros sinais e sintomas, no caso, o sintoma renal agora, onde possa fazer uma hemodiálise. Já que a gente não tem aqui esse serviço dentro do hospital regional ainda. Scarlett, então, no caso, qualquer criança abaixo de 10 anos que der entrada na unidade, relatando picada de escorpião,
eu nem preciso mandar lá para aquela epidemia, para a coordenação. Tem que notificar. Eu, mas, porém, eu posso já mandar para vocês, eu tenho que pedir aquela famosa senha, que é o protocolo, para poder mandar. Tem que pedir a senha, porque tem a questão dos soros. Certo. Às vezes esgota soro aqui, no serviço de Arco Verde, e aí a gente tem que transferir esse paciente, tem que mandar ele à frente. Porque vai chegar aqui e não vai ter o soro, vai mandar para onde? Verdade. Mas tendo o serviço de emergência, cuida desse paciente. Certo. E dependendo da situação, né? Tipo, sendo uma criança que, levou uma picada às 6 horas, a gente já vai desconfiar aí que ele possa ter nefropatia, possa vir adquirir ali dentro da picada. Então, a gente já vai solicitar que, faz a orientação que você encaminhe esse paciente para o outro serviço. Mas aí a central de atendimento já faz essa triagem. Sim. Tá certo. Foi bom tirar essa dúvida com você, apesar de que quando a gente for requisitar realmente essa senha do protocolo... Tem que ser um médico, né? Terá que ser o médico, não, porque assim, a gente faz lá, ela considera assim, fez a notificação, aí manda para o serviço da epidemiologia. No caso, se for assim à noite, eu mando para ela solicitar esse protocolo para poder vir para mim novamente, para poder o paciente ir. Eu acho um trabalho desnecessário que poderia, assim, a enfermagem já ir adiantando isso. O paciente não pode ir sem o médico. No caso, aí manda sem o médico mesmo. Ah, minha filha, você já sabe, hospital pequeno, vai no mínimo técnico, né? Tu já sabe? Infelizmente, é a nossa realidade. Assim, nesse último ano que a gente viveu a situação de pandemia, eu notei que ficou o pessoal mais em alerta, né? O médico, mesmo com raiva, estava vindo. Mesmo com... A gente chegava 2 horas da manhã, chegava a ambulância aqui sem médico, a gente não recebia. Passava para frente, eu voltava. Sei. Lotada, assim, ó. Fazer o quê, né? Então, pronto. Mas em tudo é isso. Precisa, assim, dessa assistência. Criança precisa fazer o soro. O escorpião marrom, ele é venenoso, sim. Tem que notificar e encaminhar. Tá certo. Já que aí não tem como dar suporte. Aí pode ir o técnico mesmo, né? Não. Pode não, tem que ir o médico. Pronto. Tem Isso que... aí ela... né? Oi? É bom. Isso aí ela não me disse. Não, tem que ir o médico. O médico é quem tem que acompanhar a criança, porque criança de jeito nenhum, porque toda picada de animal peçonhento que possa oferecer risco, ela pode complicar de última hora. E criança rebaixa muito rápido. Tá bem conversando com você, rebaixou, já era. Verdade. Não é como o adulto que vai rebaixando e a gente vai vendo e vai se preparando. Verdade. Então. Pode falar. Olha, estamos nas vacinas, né? Vamos começar com as vacinas, que é primeiramente mais leve e é um tema mais corriqueiro, já que a gente está tratando de primeiros socorros, tá? Reação adversa após vacina, qualquer ocorrência clínica indesejada de um indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico. A gente falou muito de imunobiológicos esses 2 últimos anos, principalmente por essa temática das vacinas do Covid. Mas nós temos algumas vacinas já no nosso cartão de vacina há anos que trazem sim algumas reações. A tríplice viral, a DTP, a beta, a BCG. Eu já tentando lembrar o nome todo, eu não lembrei a BCG, que fica a marquinha. Pronto. Nós temos essas vacinas que elas são características de desenvolverem algumas reações. Às vezes uma febre, às vezes reações de hiperemia local,
que já são reações esperadas. Mas, em alguns casos, tem alguns pacientes que desenvolvem reações alérgicas severas, chegando até mesmo edema de glote. Alguns pacientes que têm alguma intolerância à albumina, que é a proteína do leite, e do ovo, e algumas vacinas são utilizadas para poder inocular o vírus. Aí, nenhuma vacina está livre totalmente de provocar um evento adverso, até porque nós estamos colocando um vírus ou uma bactéria no nosso corpo e ali ela tem que gerar algum tipo de reação para que nosso sistema imunológico possa se defender. Então, nenhuma vacina, você pode dizer, ó, 100%, essa vacina não dá reação. Até porque já é esperado que o corpo tenha alguma reação em relação à vacina. Porém, os riscos de complicação graves causados pelas vacinas do calendário de imunização são menores do que os das doenças. Por exemplo, você tomava assim, a tríplice viral e acontecer de você ter febre, ter náusea, mal-estar, diarreia. É mais fácil você ter e tratar esses sinais e sintomas do que você desenvolver sarampo, ou então você desenvolver rubéola, ou então aí tem uma catapora, a varicela. Verdade. Agora está vindo essa vacina da Covid que ainda as crianças não estão tomando, não é verdade, Noeli? Eu estou ansiosa para que dê tudo certo, para que possa vacinar os pequenos. Quem está na ativa, a gente vê que os adultos, eles na terceira dose, segunda e terceira dose, foram cruciais. Estão procurando serviço, porque estão sintomatológico, efeito suave, dá negativo, porém, eles falam de mialgia, artralgia, dor periorbital, muita coisa. E o tratamento é só a vitamina C ou dipirona de 1 grama, que eu não acho que seria o ideal, porque como é que vai criar anticorpo? O vírus... Mas as reações, assim, a questão de você estar tomando ou não a medicação só vai estar tratando a sintomatologia. Por exemplo, o dipirona, ele faz ação antitérmica e analgésica. Então, o que é que ele vai fazer pelo seu corpo? Só vai fazer baixar a temperatura e faz você transpirar bastante, né? Logo que você toma dipirona, que você sabe que fez efeito, é porque você começa com uma sudorese, transpirando bastante. Em relação à dor, não dá, às vezes não dá para você aguentar quietinho. É como, eu acho que fica muito semelhante em relação a chikungunya. Chikungunya, eu quase tive uma paralisia renal, porque eu tomei muito Toxilax. Meu Deus. Achando que ia melhorar. Estava tomando de 4 em 4 horas. Passei 2 dias sem fazer xixi. Meu Deus. Então, e assim, tentando evitar a dor. Em relação às vacinas, mesmo quem está tendo contato com o vírus e está desenvolvendo a doença, na minha opinião, a vacina atingiu o desejado. Porque Sim. Essas vacinas eram para evitar o número de óbitos. Não que você não pegasse, mas se pegasse, que não morresse. Uma forma mais tranquila, digamos, desse jeito. Você toma vacina, a tríplice viral, por exemplo. Você toma a tríplice viral, mas às vezes você tem catapora. Eu tomei 14, tomei agora a Covid em fevereiro, não queria tomar a segunda dose, tomei obrigada. Foram com 14 dias positivei. Então, me queixei logo dela, porque quando eu tomei, realmente meu corpo começou a reclamar. E eu não tomei nada. Mas então, ele pode ter reclamado o quê? Da reação. Você tomou, a gente colocou o vírus no corpo, agora seu sistema imunológico tem que trabalhar para combater aquele vírus inativado, que não vai desenvolver a doença,
mas vai gerar anticorpos. Aí, se você, nesse período, por exemplo, teve contato com o vírus, tipo, tu testou positivo, mas você tá aqui, ao vivo Isso, comigo. verdade. Então, mesmo com uma dose só, a vacina atingiu seu objetivo. Tu chegou a precisar de O2? Não, saturei ainda 85, pronei em casa, enfermeira é bicho doido. Fiz Eu tudo o que tinha também. que fazer, Meu mulher. Deus. Eu tive, aí fiquei aqui em casa tossindo, saturando 82 e eu não vou, eu não vou. Tome sorinho da alegria, tome vitamina C, complexo B, faz aí 22 Rocephin aí, pelo amor de Deus, sai, pelo amor de Deus. Eu não sei por que a gente é desse jeito, sinceramente. Mas acho que é o que nos salva, minha filha, porque eu vou dizer a você, tive uma colega que a criança entrou em estado de agitação, que a gente também pega muito isso aqui, não sei porque essas tantas doenças endêmicas dentro de Tupanatinga, no caso leishmaniose, meningite, é um estudo a ser visto por aqui, porque tem, viu? Aí o que é que acontece? Tem, Chegou uma meningite. como é o nome? Nós notamos aqui dentro de Arco Verde, como eu sou agente de saúde, né? Aí eu tenho um pouquinho de tudo. Então, aqui em Arco Verde, a gente passou um tempo que começou, de repente, a aparecer catapora, catapora, catapora direto. E aí, quando mandou fazer a busca ativa, observar realmente, era a tríplice viral, que estava baixa. No Aí nosso município, né? No nosso município. chegou Porque essa criança assim com meningite, bem agitada, e você falava com ela e ela parava. Aí, a princípio, o doutor achou que era uma contusão. Escute só, tome diazepam na bichinha. Aí ela foi rebaixando, ela tem dental, eu digo, tem não, doutor, olha, e dental acabou. Aí ele disse, pois eu vou levar. Quando colocaram ela na ambulância, vômitos em jato, estava a colega lá posicionando ela, a sorte que estava toda de capote, Covid nos agraciou com isso. Aí eu, fulana, desce daí, corre. O que foi? Eu disse, isso é uma meningite. É nada, eu digo, é uma meningite. Aí quando isso foi, a técnica subiu com o doutor, e quando a técnica chegou, eu tome Rocephin na veia da técnica. Veio os exames, o LCR lá deu, tem um nome, agora esqueci, uma testagem lá positiva, que era sugestiva para meningite, e a colega dizendo que não era meningite, não. Eu digo, você vai ver o LCR dela, vai dar positivo. Com 15 dias, a mãe da criança liga, dizendo que realmente era meningite. Vá não estar protegido. caramba, e a gente Então, ficou com tanto medo do Covid, tanto tempo que acabou esquecendo de doenças que são muito mais letais que o Covid. isso. Deus me livre uma pandemia de meningite. Ave Maria. Já peguei 3, viu? Uma viral, uma bacteriana e uma pós-traumática. E tudo assim, você diz, não, de jeito nenhum, não. Não é isso não, eu digo, mas é. Olha, Enfim. o vômito em jato e a dor aqui embaixo é característico demais. Mas pior que elas não tinham. Uma veio após vacina, pós-vacina ela tinha tomado e relatou, a mãe relatou um estado convulsivo, já era, ela tinha o quê? Uns 16 anos. Aí o doutor tratou como convulsão, estava na coordenação, aí ele foi e me chamou, disse, vai olhar, Magda, aqui uma coisa. Aí quando eu cheguei lá, aí eu disse, eu tenho 3 doenças para lhe dizer, uma eu descarto que é um AVC, a segunda é meningite e a terceira Guillain-Barré. Mas Guillain-Barré não é não, doutor. Isso é uma meningite. É Quando porque chegou lá, a demência, né? A dormência em Guillain-Barré. aí a meningite bacteriana dela. Da outra foi um trauma de crânio e ela infeccionou as meninges, liberaram ela lá do HR. Quando chegou em casa, essa menina ela evoluiu para uma paralisia unilateral, não tinha rigidez de nuca,
porém você percebia que a paralisia nos braços, nas pernas, você dizia que era uma coisa que era neurológica. E eu digo, não, isso aí é uma meningite, realmente, meningite pós-traumática. E a outra foi o caso dessa criança, que chegou agitada, a gente falava, ela estabilizava. Quando voltava, ela continuava na agitação. E aí, Infelizmente. no serviço aí, trata como dá, transfere. Eu notifico quando eu suspeito, realmente eu já faço logo a notificação, mando para a epidemiologia, e já é pedido uma senha, vai bater na restauração. Todas foram para a restauração. Infelizmente. Graças a Deus, né? Pelo menos tem para onde mandar e como mandar. Infelizmente que eu digo assim, porque uma estava em estado bem rebaixado, e viagem muito longa, ambulância básica, sem ter suporte nenhum, e vai aquele sofrimento, né? A enfermagem é quem se ferra no caso. Não é verdade? E a pessoa está aí, né, na luta. Toda vez que fala dessas situações, eu acabo lembrando do PL. Não tem como não lembrar. Nós temos aí alguns aspectos característicos dentro desse fluxograma. Eventos adversos pós-vacina, nós vamos ter relacionados aí aos vacinados, a pessoa que tomou a vacina possa desenvolver alguma coisa, ou então realmente relacionada à vacinação. Como é que a gente diferencia? A gente tem 3 pessoas tomaram a mesma vacina. Aí apenas um desenvolveu uma reação local, por exemplo. Então, aí a gente já tem uma característica que possa ser só do indivíduo. Quando a gente tem 2 ou mais, nós já relacionamos a vacinação, que possa ser pelo imunobiológico. Aí, relacionados à vacina, nós temos em relação aí os componentes de preparação, a produção ou a predisposição orgânica do vacinado. Ou então, também em relação aqui, deixa eu ver aqui se aparece. Opa! Aqui, ó, ao preparo. Às vezes a sala de vacina tem alguma falha. Às vezes a borracha da geladeira não conservou as vacinas, ou então no momento da aplicação a técnica de enfermagem não teve ali tempo de higienizar as mãos, de fazer o preparo com cuidado. E aí pode acontecer de vir a desenvolver alguma reação, ou local ou sistêmica. Geralmente local, principalmente quando se envolve a técnica. Uma inflamação, tá? Uma hiperemia do local, por sujidades. Aqui, no nosso serviço, eu tenho uma técnica de enfermagem que é 20 anos na sala de vacina. Acho que tem até mais de 20 anos na sala de vacina. Juro a você. Ela joga o cigarro dela, prepara aqui e faz com a mesma mão ligeira assim, ó. Eu sou suspeita a falar porque eu só tomo vacina com ela. Porque eu nem sinto, eu acho que a cinza ali do cigarro já faz o efeito anestésico. Mas a gente sabe que alguns profissionais acabam, com o decorrer dos anos, relaxando um pouco nessa questão da higiene e do preparo. Fica muito mecânico, então acabam realmente não lembrando da base. Por que que a gente precisa da higienização, do cuidado, do armazenamento com esses imunobiológicos? Tu ia falar? Não. São vícios, né? Eu também tenho técnicas, tenho absurdos, mas tem. Até nós, às vezes, cometemos algum deslize pelo vício de comportamento ali. Isso. Todo mundo sabe que tem que utilizar EPIs, mas a gente só veio dar valor ao uso da máscara agora nessa pandemia. E não foi a primeira pandemia, né? Nós já tivemos também ali com a influenza,
Nós já tivemos a gripe aviária, a gripe suína, mas a gente só lembrou de usar as máscaras agora, junto com o Covid, né? É. E mesmo assim teve que tornar obrigatório dentro do serviço de saúde, que é um absurdo. E ainda Eu tenho o certeza que povo aí no não. seu serviço, como aqui também no meu serviço, teve resistência de enfermeiro, de profissionais de saúde, que sabem da importância da máscara, mas não queriam usar. Mulher olhava para os doutores assim, eu dizia café com Covid no corredor, doutor? Aí ele dava risada. Pior que não positiva. Uma resistência grande eles têm, viu? É, pediatra também, viu? Pediatra, eles vê os pequenininhos assim, ó, não passa doença. Doutor Igor Passa, quase foi. passa não. Eu ia dizer Igor que o diga, né? Pois é, porque quem menos queria usar máscara é ele, viu? Meu Deus. Quase foi. Aí, eventos adversos pós-vacina esperados, nós temos aí febre do local, mialgia, cefaleia. Geralmente foi esses sinais e sintomas que a gente vem identificando na reação da vacina pós-Covid. Às vezes, uma febre baixa, que já são eventos de outras vacinas, só que quando a gente traz ela para a vivência do Covid, fica maior. O pessoal diz, eu estou tendo febre porque eu tomei a vacina. Mas se você tivesse tomado uma hepatite, se você tivesse tomado uma tríplice, que realmente, geralmente é uma vacina que dá reação, uma DTP, são vacinas que geram ali. Principalmente, DTP é muito forte, tem difteria, tétano, para a pessoa, né? ABCG também. Eventos inesperados, né? As novas vacinas são decorrentes de problemas ligados à produção. Contaminação dos lotes. A gente teve até dentro da Covid alguns lotes que foram aplicados vencidos, lembra? Foi bem, né, isso, midiado. muito midiado, muito. Pronto. Aí aqui tem a contaminação de alguns lotes que podem provocar abscessos, então é aquilo que a gente estava falando da questão do armazenamento, se não for feito corretamente, ou então do manuseio na hora da administração. Então, esses abscessos são provenientes do armazenamento também? Não sabia. Porque se você não conserva, eu tenho ali bactérias, vírus que precisam ser inoculados, e para que eles sejam ali mantidos naquela dormência, ele precisa estar em baixas temperaturas. Se ele sofre um aquecimento, eu dou a oportunidade para que ele possa se reproduzir. Antes de entrar em contato com o meu sistema imunológico. Por quê? Mesmo que ele esteja ali inoculado, inativado, dentro do pote da vacina, quando ele entrar no meu corpo, que tem uma temperatura maior, aí você diz, Scarlett, então ele vai se desenvolver. Não, porque quando ele entrar em contato, assim que ele entra em contato, nosso sistema imunológico ele é muito rápido. Quando você leva um corte pequeno, ele não fica sangrando. Rapidamente acontece a cascata de coagulação, o aglomeramento das plaquetas e estanca ali o sangramento. 2 horas depois, você já pode observar a reação inflamatória e o início da cicatrização. Isso. Conexão estável. Tá tudo bem? Tá. Principais eventos adversos não graves pós-vacina, que seriam eventos que a gente pode esperar que é tranquilo. A reação inflamatória no local de aplicação, abscesso quente ou frio, reação local e regional, por exemplo, a questão do BCG, que faz um abscesso frio, mas faz aquela ferida de necrose, até para poder gerar o processo de cicatriz, febre, convulsões febris, e aí a gente tem a observação, né, que convulsão febril é um fator genético. Nem todo mundo que tem aí
40, 41, vai ter uma convulsão. Mas se você tiver o fator genético, acaba desenvolvendo. Exantema, lesões vesiculares, manifestações gerais seria aí a cefaleia, né, dor de cabeça, o mal-estar, a fadiga. Nós também podemos encontrar desconfortos gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, e aí a gente encontra na VOP, na vacina da gotinha, essas características. Aí a gente tem. E nesse momento, tendo esse paciente que está em casa, e está ali com febre, e a gente identificou que é por causa da vacinação. Qual vai ser o tratamento? O que é que eu posso fazer por ele naquele momento? Enquanto eu não tenho contato com o médico, enquanto eu também não sei a que ponto vai ser aquela reação. Fazer analgesia, se necessário, tá? Em relação aqui, ó. Cadê? Deixa eu... O alívio da dor. Fazer o alívio da dor. Aqui a gente pode fazer compressas frias, tá? Ah, Scarlett, é um abscesso frio já, mas a gente pode fazer para o alívio, porque é doloroso. Quem toma a segunda dose, quem toma o reforço da BCG porque não fez a cicatriz, faz essa queixa. Aqui, que fica dolorido. Aí, mas não fica quente. E a gente imagina sempre que o processo inflamatório tem que ser quente, mas aí desenvolve um processo de necrose. Compressas frias nas primeiras 24 a 48 horas após a aplicação. Nos casos de dor e reação local intensa, porque não é necessário. Mas se está tendo dor e muito incômodo, então a gente precisa tomar uma atitude. Vai causar risco aí à vida desse paciente? Não, mas é o nosso primeiro atendimento, porque pode ter aí incômodos de morbidade. Por exemplo, um paciente que seja um paciente psicológico, tá? Com de saúde mental, eles não toleram dor. Verdade. Eles não toleram. Criança autista também não tolera dor. E é muito difícil acalmar. Então, é mais interessante que a gente faça ali a analgesia naquele primeiro momento do que deixar, já que é uma reação simples, eu sei que vai acontecer em todos, então, mas para tranquilizar o paciente, então é melhor que eu faça. Os abscessos devem ser submetidos à avaliação médica para a conduta apropriada. Aí eu faço até uma correção. Essa avaliação tem que ser do enfermeiro. Nós só vamos encaminhar aí para o profissional médico se notar que precisa de alguma intervenção medicamentosa que a gente não possa fazer, ou então algum cuidado. Verdade. Porque médico, infelizmente, eles não têm graduação para cuidar de feridas, não tem, mesmo a enfermagem, não tendo tanto contato assim. Nós que fazemos curativos, nós somos os profissionais que mais trabalhamos ali com a epiderme, com a derme do paciente. Nós estamos ali na vivência, observando os tecidos e os processos de cicatrização e a evolução, mesmo que sem conhecimento, sem conhecimento científico, nós temos o conhecimento empírico da vivência. Então, o profissional de enfermagem pode sim fazer essa avaliação. É só para prescrição médica. Só para prescrição médica. Inclusive, o enfermeiro não precisa ser submetido ao médico. Eu posso fazer minha avaliação e dizer, esse aqui, os curativos são esses, e posso prescrever aí coberturas e correlatos que sejam a minha vivência. A gente vai ver isso quando a gente abrir para falar de queimaduras, tá? De observar ali o processo de cicatrização, por exemplo, de hemorragias. Nós não precisamos da autorização do médico para utilizar alginato. Não preciso.
Eu não preciso do médico para que ele diga se eu posso ou não estar utilizando uma solução de PHMB, por exemplo, para fazer a limpeza e asepsia. Verdade. Até porque, infelizmente, o profissional médico, ele não sabe fazer curativo. Não tem dentro da grade curricular dele. Nem o cirurgião, pô, o cirurgião faz lá a cirurgia e tal, sutura e... Tchau. A avaliação. Aí depois ele faz a avaliação da cirurgia, mas quem faz a avaliação da ferida é o enfermeiro. Verdade. Né? É. Opa, cadê? Por que não passa na do Ah, não passou não. Passou não, né? Passou? Não. A febre pós-vacina, não é isso? Pronto, Mas a gente já conversou muito, então não vou nem me deter tanto, porque a questão da temperatura, há alguns pontos aí em relação à nomenclatura, febre alta, hipertermia, febre alta, febre, temperatura normal e hipotermia. A gente sabe que hipotermia, eu acho que são os pontos cruciais, é a gente lembrar que hipotermia abaixo de 35 graus, mas observar sempre sinais e sintomas do paciente. E hipertermia, o aumento aí da temperatura acima de 41 graus, mas sempre observar sinais e sintomas. Verdade. Lembrar de olhar para o paciente para ver se é real. É verdade, aquilo ali que você está vendo num aparelho. Num aparelho também, lembrar, se observar. Isso que a pandemia também trouxe muito para a gente. Às vezes colocava o oxímetro, estava lá o paciente desaturando. Quando a gente olhava para ele, ele estava bem. Mas pelo oxímetro não estava. Então, aprender também a observar, a olhar para os nossos pacientes. Crianças alérgicas a ovo, aí versus a vacina da influenza, porque ela era inoculada dentro da albumina, tá? Que era dentro da proteína do ovo. Isso. Deixa eu ver aqui. Porque era contraindicada e a gente já falou que é por causa disso, que é... albumina, né? A proteína do ovo. Isso, por causa da proteína do ovo. Só porque ela era fabricada ali. Em relação às convulsões febris, tá? Eu já tinha falado, mas eu vou repetir, como eu coloquei aqui. As convulsões são transtornos neurológicos súbitos e transitórios, benignos, e aí a gente está falando de convulsão febril, tá? Que aparecem relacionadas com a febre. Não está relacionada a danos neurológicos. Então, a gente pode trazer, assim, o conceito de uma convulsão febril como um alerta. Não necessariamente é uma situação de pânico, mas uma situação de alerta, porque elas são transitórias e não causam danos neurológicos. Pode acontecer em crianças de 6 meses a 5 anos, 12 meses e 29 dias de idade, com mais frequência nas crianças de 2 anos, em um universo de 100 a cada 3 a cada 5 sofrem, mas é uma situação benigna. Quando uma situação assim que lembra, na época da chikungunya, da zika e da chikungunya, que geralmente nós tínhamos febres altas, porque era característico da doença. Muita gente deu entrada nas unidades de saúde com febre muito alta e dor no corpo, e crianças. Eu mesmo acho que, quando estava trabalhando no socorrista, teve um plantão que a gente socorreu, acho que foram 8 crianças com convulsão, porque estava com a doença e acabando, e acabou convulsionando. Quando a gente vai para a situação de convulsão, quais seriam as nossas primeiras atitudes ali?
não precisa segurar a língua. Lateralizar, ela não se sufoca, não se debate. É, tem que sempre educar o pessoal a não botar a língua na boca do paciente nunca, a mão o dedo. Na boca do paciente nunca. Se você fizer realmente só a conduta de lateralizar e observar de relógio o tempo que está demorando cada convulsão, você já pode aí se preparar. Primeiramente, você se prepara para a próxima. Isso. Porque os grandes danos das convulsões é o quê? O paciente geralmente está em pé, tem uma crise, cai. Queda. Bate a cabeça no meio-fio, bate a cabeça na parede, fratura, quebra os dentes. Então, traumas de face. Então, esses são as principais situações da crise convulsiva. Se eu observei ali, ó, meu paciente, lateralizei para que não haja o rebaixamento da língua e a asfixia. Já estou bem, porque eu já tomei a primeira atitude. Pode falar, tô ouvindo, tô ouvindo. Travou aqui. Pronto, aí eu já tenho ali a minha primeira atitude, que foi justamente isso, lateralizar o paciente e fazer a observação. Continuou convulsionando, como é essa convulsão? As convulsões que realmente apresentam danos neurológicos são, eu não sei se você já pegou aí no seu serviço, mas o paciente, às vezes, ele fica parado lá e o olho fica só, deixa eu tirar meu óculos, fica só assim, ó, balançando, fazendo nistagmo, assim, o olho tremendo. Pronto, essas convulsões acabam fazendo esse nistagmo e ele vai gerando danos neurológicos. E o paciente não está lá se debatendo. Porque realmente o que assusta a população é ver as contrações musculares. Aí aqui, ó, a gente tem aqui algumas causas, né? A causa pode ser nos bebês. A mais comum é o aumento da temperatura acompanhado de uma infecção viral. Não se destaca os transtornos metabológicos como de glicose diminuída ou então do aumento, né? Cálcio, magnésio, sódio. Certo. A diminuição aí da oxigenação, infecções, e aí você mesmo já deu o exemplo em relação à meningite, quando a gente conversava lá em cima. Hemorragias, tumores no sistema nervoso ou intoxicação. Então, são alguns pontos que a gente pode descartar em relação, se, por exemplo, não está com febre e tem uma convulsão. Então, alguns desses sintomas aqui a gente pode atentar. Será que tem uma hemorragia? Será que pode ter um tumor no sistema nervoso? Será que é intoxicação por algum alimento ou então por algum produto, algum ácido, tá? Sim. Além da febre, existe uma predisposição individual. Crianças com tendências a ter convulsões na presença da febre herdam dos seus pais. Lembra que eu disse que ele traz o fator genético, tá? E este acontece e encontra-se em 30% dos casos. Essa pesquisa, como eu fiz essa aula no começo do ano, eu já atualizei ela e o Embrap, inclusive eu estava assistindo aula esses dias do Embrap para poder ministrar o curso da semana passada, já se identificou 45% dos casos. Então, assim, dentro do que se pesquisou, já se comprovou mais 15% que realmente a tendência dessas convulsões, elas têm que estar aí presentes num fator genético e elas geralmente são herdadas dos pais. Ele tem ali no DNA. Verdade. As manifestações clínicas, as convulsões se manifestam por perda da memória, aí movimento dos olhos virados para cima, né? Sim.
Já viu um paciente convulsionando? Já sim. Pronto. Só não, vários. Pronto, bem característico. A cialorreia na boca, contraturas musculares muito intensas. Dificilmente a gente consegue controlar ali um paciente em crise convulsiva. Aqui, até no serviço hospitalar, eu encontro colegas tentando conter o paciente. Minha sugestão é que não contenha. Não há necessidade de conter o paciente, porque se você conter ele, ele vai continuar tendo contraturas musculares. Então, faça só a proteção. Se você tiver tempo ali de colocar um pano na boca, que coloque para que ele não morda a língua dele. Se você tiver ali tempo, proteja a cabeça com uma almofada, com alguma toalha, ou então até com sua mão segurando o paciente para que ele possa realizar as contraturas musculares ali no tempo da convulsão, sem que haja resistência, porque se a gente tenta segurar o paciente, ele vai continuar se mexendo. Então, eu posso ter ali uma fratura, uma luxação, que poderia ser evitada se eu tivesse esse conhecimento, que não adianta segurar, é só esperar o tempo da convulsão passar. Verdade. Cadê? Dentro das situações de primeiros socorros, aí eu trago algumas observações, né? Em relação a baixar a febre da criança. Aí tá bem grandão. Não colocar álcool na água. Já ouvi relatos aqui de uma conhecida que perdeu uma filhinha por conta de álcool. Colocou, o povo mais velho tem esse costume e acabou que a criança faleceu por hipotermia. Pronto. Hipotermia, por intoxicação, porque a gente tem um aumento da temperatura, vai haver sim a transpiração. Ele, tá com febre, a temperatura não baixa, mas em um momento ou outro ele vai começar a transpirar e os poros se abrem. Do mesmo jeito que está saindo, entra. Se o álcool entra, causa intoxicação. Aí, tanto a baixa muito rápido da temperatura, quanto também a intoxicação. Então, uma coisa leva a outra. E é muito difícil a gente tirar isso da população mais velha. Eles insistem muito. Então, esse processo de educação é muito difícil. Quando passar a convulsão, a convulsão não deve durar aí mais de 10 a 15 minutos. Leve rapidamente a criança a um posto de saúde, né, ao pronto-socorro mais perto, para que seja administrado medicações corretas. Então, algumas medicações, o diazepam, se for o caso, isso. O que for da conduta ali do profissional, porque a gente sabe que tem profissional e tem profissional. Tem o que faz o Aldol e tem o que faz as ampolas ali, ó, tudo seguida de diazepam. Inventa os protocolos na cabeça dele assim, ó, na hora. Preguindo o pobre do paciente e o coitado fica lá. E aí que você disser alguma coisa que vem armada, assim, ó, pipocando. Estou com um problema com o médico assim, ele não quer, na realidade, que a enfermagem opine. Transferiu 3 para o mestre. Escuta só a conversa. Chegou com hemiplegia, a pressão alterada, porém, após nifedipina e furosemida, começou a mulher a contactar e ficar de boa. O outro veio convulsionando mediante um jeca. E ele levou dizendo que estava tudo com um AVC hemorrágico. Quando chegou lá, os neurologistas só passaram carbamazepina para um e o outro disseram que não tinha nada, mandou de volta. Cheguei no outro dia. Quando eu olhei, o xixi do homem era borra de café. Olhei para ele assim, Scarlett, eu olhei para ele assim, ele disse, eu vou mandar ele para casa. Eu disse, de jeito nenhum. O senhor vai mandar quem aqui para casa? Ele tem que tomar antibiótico, ele tem que ser hidratado. Mas ele está com edema, não quero saber.
peço os exames dele, aí fui logo prescrevendo os exames, mandei ele carimbar. Aí eu disse, o senhor não está vendo que isso é um jeca, não? Ele não aceita, né? E com a cara bem feia, fazendo de conta que não éramos nada. Do meio por fim, por muito insistir, passou 2 Rocerfin, foi feita, foi como esse homem começou a reagir, furosemida. Um jeca, um AVC hemorrágico. E ele levou para Recife dizendo que era o quê? Um AVC hemorrágico, porque chegou convulsionando. Eu não ri, não, viu? Eu não ri sério, não. E não é só aí, não. Não é só aí. Mulher. E você vê o tanto de coisa que Erros, chega né? aqui. Olha, tinha uma quarta-feira aqui que, Maria, quando meu plantão era na quarta-feira, eu já ia triste, sabendo que eu estava botando meu corém em risco. Olha, porque agora lá mesmo, era a sorte, era fazer eu morrer. Agora mesmo, parei um pouquinho de conversar contigo, porque a menina dos médicos, que lá eu sou coordenação, acabou de falar comigo para um médico, que é da quinta-feira, na quarta o outro não vai poder vir, então ele vinha, só que só precisava 2 horas da tarde. Sabe o que foi que eu mandei para ela agora? Que não mandasse ele, não, que se quisesse mandasse ele à noite. Por quê? Não vai me servir de nada 2 horas da tarde. O pico é de manhã e é justamente esse médico que não escuta a enfermagem. Então, só vai ser o quê? Transferência desnecessária, colocando a equipe em risco e não vai resolver nada. Então, se é para se ferrar, deixa a gente se ferrar logo no certo. Não é verdade? É melhor, às vezes é melhor você assumir do que passar por certas situações. Porque se você, por exemplo, se essa criatura aí ele diz que é um AVC hemorrágico, aí tu medica. Trata para AVC hemorrágico. Quando chega lá, o que você poderia ter feito por esse paciente para melhorar, aí acabou afundando mais, vai responder de graça. É. Por isso que a enfermagem, às vezes, o pessoal diz, sabe, igual, tu tá sabendo, tu é inteligente, igual um médico, por que tu não fez medicina? Aí na minha cabeça passa, caramba, eu sei mais do que um médico, porque para fazer as coisas que ele manda, eu tenho que saber muito mais. Muito mais do que ele. Muito mais. Você falando nessa razão aí, chegou um paciente com CDI, com cardiodesfibrilador interno, e chegou, ele não estava na unidade, tinha chegado um HI, a pressão lá em cima, sei que ele pediu para corrigir e ficou o senhor vomitando. E eu pedi logo um eletro, vamos logo lá para o eletro, né? Eu vi o distúrbio de condução, eu vi ele infartado, ele disse que não era infarto. Vamos deixar ele aí, 1 hora da manhã, esse carro aqui. E o pobrezinho do velho só afundando. Eu olhar assim para o outro colega, eu disse, olha, eu vou mandá-lo para Arco Verde. Vou mandá-lo para Arco Verde, porque eu não vou estar com esse velhinho aqui para ele parar e a família vir para cima de mim, não. Mandei. Quando chegou aí em Arco Verde, o médico manda o enfermeiro vir, que é um infarto. Vai mandar para Caruaru. Para Caruaru ou para Recife. Aí o bichinho é tão abençoado que chegou esse com CDI. Um morto-vivo, eu nunca vi. O tio Chico, da família Adams, sentado na cadeira de rodas. O olho roxo, branco, sem nenhuma cor. Você olhava assim, você é um defunto. Já tinha levado 3 choques em casa, infartado já 3 vezes. Ele olhou para mim e disse, é você que vai com ele para o Procap. Aí eu disse, por que eu vou com ele para o Procap se me chamaram para ir para o mestre? Porque eu já venho de uma viagem, você vai com ele para o Procap. Eu digo, beleza, eu não nego atendimento a ninguém. Agora, fique sabendo, doutor, quem foi que pediu a senha lá na regulação? O CRM de quem é quem está lá? Se me apertarem, é telefone seu CRM. Eu não sou obrigada a dar meu porém. Eu não sou obrigada a deixar o paciente morrer aqui sentado. Eu não posso negar socorro. Vou levar. Dito e feito, os cardiologistas
Não, os cardiologistas em cima de mim. Você sabia que ele tem uma fibrilação ventricular, não sei o que, das quantas, isso e aquilo? Sabia. Sabia que era uma bomba. Sabia que ele pode morrer de mal súbito. Sabia. O que você ia fazer? Retornava com a ambulância e entregava nos pés dele. Foi a resposta que eu dei a ele. O que eu não posso é negar socorro a esse homem. Aí ele foi lá e notou o CRM. Eu digo, agora o CREMEP é aqui pertinho, resolva com eles. Resolve não, porque eles não entregam, não. Não, é tudo um junto do outro. Eles reclamam assim, eles reclamam um do outro, mas nenhum faz denúncia, não, para o seu colega. Denuncia de jeito nenhum o seu colega. Tem que ser uma bronca muito grande para eles denunciarem. Pois é. Enfim. Olha, aí tá o que a gente pode fazer como atendimento de primeiros socorros para uma crise convulsiva. Realmente, ao observar, proteger a boca, proteger a cabeça, porque realmente o que causa mais lesões são as quedas, que podem gerar trauma de face. Não conter o paciente, porque a contenção gera risco de fratura e luxação. Deixar o paciente de lado, afrouxar as roupas e observar a questão de cialorreia, se a gente fizer proteção da língua, observar a cialorreia para não sufocar o paciente. Cadê? Tudo aquilo que falasse sai de uma forma teórica, né? É anotar o início da crise convulsiva, a duração, depois fazer observações, se teve anterior, se não teve, enfim. Desmaio ou síncope. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, eu vou dar uma adiantada para ver se a gente vê essa parte clínica para amanhã. Tu tá de plantão amanhã? Não, estou de plantão quarta. Estou aqui cochilando. Me acordaram 1h30 da manhã com a gestante lá, mulher, com a bolsa rota e mecônio. E eu só fui dormir 3. Dormir não, cochilar. Não tem problema. A gente vai olhando até o ano novo, a gente consegue ver tudo. Nem que a gente vá tendo aula aí pelo WhatsApp, se olhando assim e fazendo videochamada. Não se preocupe. Quando for até se tu vier para tu vem para Arco Verde esses dias? Raramente. Só quando é alguma transferência, porque eu tenho um plantão. Ah, pronto, tá bom. Mas se fosse o caso, a gente poderia até ver uma questão de prática se você viesse para cá, mas a gente desenrola a prática por aqui mesmo, tá? A questão dos desmaios ou síncope acontece. Cadê? Deixa eu ver se está aqui a imagem. Não, não tem. Eu acho que é no outro slide, eu tenho uma imagem muito clara. Se você chegar no paciente e ele já estiver desmaiado, você faz a observação. Checou o pulso, tem pulso. No paciente, você não sabe exatamente o que foi que aconteceu, lateraliza ele e pede socorro. Se você viu o momento do desmaio, ou então observou como foi acontecendo, eleva os membros para que a circulação volte à parte central do corpo, possa chegar aí a oxigenar a cabeça, ou se você estiver sozinha, baixar a cabeça. Eu prefiro fazer sempre a orientação. Se você estiver sozinha e sentir algum dos sinais, palidez, tontura, suor frio, a visão turva, sentir a respiração mais lenta, você sentir as coisas ficando distante, minha sugestão, deite e coloque as pernas para cima. Essa posição não é mais segura. Cadê? Aqui. A de colocar-se desse jeito. Não é mais seguro, não é mais indicado, porque o paciente pode perder a consciência e nem você, estando ali na frente dele, você consegue segurar se ele tombar para frente, também não tem apoio, como também, se o paciente estiver sozinho e ele for tentar e perder a consciência, vai tombar para frente. E aí aumenta o risco de trauma de face.
Então, observei que o paciente tem pulso e vi o início do desmaio, se não tinha queixa de dor precordial, dor de angina, dor de tórax ali no peito, então eleva os membros desse paciente para que a circulação volte e aí volta a circulação. E aí ele volta a ter a consciência. Deixa eu apagar aqui. Tá bom, não pegou de novo. Voltou. Na maior parte dos casos, os desmaios ocorrem por causa da diminuição do fluxo sanguíneo. Então, sempre minha atitude de primeiros socorros vai ser em retornar a circulação, a parte central ali, ao cérebro, tá? Desmaios, algumas manifestações clínicas. Geralmente, o paciente, ele vai ficando pálido, relata que não está mais ouvindo, que a voz está ficando distante, a visão começa a ficar turva, ele começa a sentir a respiração. E a gente também consegue observar. Você, claramente, quando a pessoa vai desmaiar, a gente já vê na hora. Até porque faz um rebaixamento de pálpebra e a palidez, a gente acaba identificando. Mesmo que você seja leigo, você identifica um paciente que vai desmaiar. E aí, nosso primeiro atendimento é levantar as pernas para que a circulação volte. Se ele ainda não tiver desmaiado, você vai notar que é bem rápido. Bem rápido. Vai desmaiar, levanta as pernas, tá tudo certo. Se você não viu, vai ter que deixar esse paciente sozinho, então lateraliza ele para que você possa pedir socorro. Porque se for um traumatismo, ou então uma situação, por exemplo, de meningite, e esse paciente vier a vomitar, ele já está ali lateralizado. Vamos deixar isso para amanhã. Pronto. Intoxicação por substâncias, que é muito grande. Olha que bonitinha. Eu adoro essa imagem. É, bem recheada. É, já diz muita coisa. Embaixo da pia, os produtos de limpeza. Verdade. Olha os comprimidos com cara de balinha. Ô, mulher. Pronto, intoxicação. Ó, vê só, deixa eu só fechar aqui. Aí a gente vê esse slide. Certo. Depois que a gente revisar tudo, aí eu te dou trauma geral. Certo, certo. Tá? Porque trauma tem umas atualizações. Se você quiser... Essa daqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, sim, esses são os parâmetros. É uma aula curtinha que eu já tinha deixado aberta, que é para mais tarde. Pronto, então, vamos deixar a intoxicação. Isso. E pronto, quando tiver vendo fratura, aí eu entro no outro. Pronto. Amanhã a gente vai conseguir se ver? Sim, sim. Eu confirmo com você à tarde, tá bom? Pronto. Eu tenho uma criança pequena. Eu sei. Mas se você tiver um horário à tarde, aí tu fala comigo a hora que tu tiver livre, porque se ela estiver dormindo, aí a gente já dá continuidade. Pronto, não tem problema não. Falo sim, viu? É maravilhoso, porque ele